A história de amor entre Anne e Gilbert Blythe é uma das mais queridas da literatura juvenil. Por isso, não é surpresa que sua adaptação mais recente tenha despertado todo tipo de emoções no público. Infelizmente, não pudemos ver a história completa desses dois personagens por causa do cancelamento repentino da série, mas isso nunca nos impediu. Ou será que impediu? É por isso que neste vídeo vou contar tudo o que sabemos sobre o relacionamento entre Anne e Gilbert, graças aos livros. Claro que é apenas um resumo dos acontecimentos. Então, se você quiser conhecer a história completa com todos os detalhes, recomendo que leia os livros ou ouça o audiolivro. Agora sim, sem mais enrolação, vamos começar. Tudo começou na pequena e charmosa vila de Avonlea, quando uma jovem de cabelos ruivos e sardas chamativas, chamada Anne Shirley, chegou à escola local. Seu visual peculiar e sua personalidade cheia de energia chamaram a atenção de muita gente, especialmente a de um garoto chamado Gilbert Blythe. Desde o primeiro instante em que a viu, Gilbert ficou curioso com aquela garota diferente, tão cheia de vida e de palavras inteligentes. Mas, na tentativa de chamar a atenção dela, ele cometeu um erro grave, algo que desencadearia anos de mal-entendidos e ressentimentos. Gilbert, querendo ser engraçado, fez o que achou ser uma brincadeira inofensiva. Ele a chamou de cenoura, por causa do cabelo vermelho brilhante, sem imaginar que aquele comentário seria como uma facada no coração de Anne. Desde pequena, ela era muito sensível com relação à própria aparência, e o cabelo era um assunto especialmente doloroso. Num impulso de raiva, sem pensar duas vezes, Anne quebrou uma lousa na cabeça de Gilbert, diante do olhar chocado de todos os colegas. A partir daquele momento, Anne decidiu que não perdoaria Gilbert, não importa o quanto ele tentasse. E foi exatamente isso que ela fez. Durante anos, manteve distância e o ignorou, apesar das constantes tentativas dele de pedir desculpas. Não importava o quanto Gilbert mostrasse sua admiração por ela, Anne continuava presa ao rancor. Mesmo quando ele a salvou de um incidente quase fatal, durante a recriação da famosa cena de Lancelot e Elaine, do poeta Alfred Tennyson, ela ainda recusou a mão estendida dele. Quando Gilbert ofereceu sua amizade depois do incidente no lago, Anne rejeitou mais uma vez. Foi aí que Gilbert, magoado, mas resignado, decidiu parar de tentar se aproximar. Focou nos estudos e assim começou uma forte rivalidade acadêmica entre os dois. Embora para Anne aquela competição parecesse uma guerra sem fim, para Gilbert era o oposto. Ele via aquilo como motivação, um desafio que o fazia querer ser melhor. Com o passar dos meses, Anne começou a ver Gilbert como um igual. Os dois se destacavam na escola, disputando quem era o melhor. Chegaram a competir por uma bolsa na conceituada Queen's Academy. Ao terminar os estudos lá, Gilbert tomou uma decisão difícil. Ele optou por ficar em Avonlea como professor, para economizar dinheiro para a universidade. Mas o destino reservava algo inesperado para Anne. Seu querido Matthew, que a havia acolhido, morreu de um ataque cardíaco, deixando-a arrasada. Marilla, que a criara em Green Gables, não dava conta sozinha da fazenda. E Anne, sem hesitar, renunciou à bolsa tão sonhada para ficar em casa e ajudar. Foi então que o coração generoso de Gilbert se mostrou mais uma vez. Ao saber da situação de Anne, ele abriu mão do cargo de professor em Avonlea para que ela pudesse assumir e continuar morando em Green Gables. Um gesto nobre e altruísta que finalmente conseguiu o que as palavras dele não tinham conseguido. Anne o perdoou. A partir daí, eles começaram a construir uma verdadeira amizade. Nos anos seguintes, enquanto davam aulas em escolas vizinhas diferentes, a amizade entre Anne e Gilbert foi se fortalecendo. Conversas longas, risadas compartilhadas e o respeito mútuo os aproximavam cada vez mais. No entanto, Anne ainda não reconhecia os sentimentos que começava a nutrir por Gilbert. Os ciúmes surgiam de vez em quando ao vê-lo com outras garotas, e embora se sentisse muito atraída por ele, continuava presa à ideia de que seu grande amor deveria ser como os heróis dos romances que lia, melancólico, misterioso e cheio de paixão arrebatadora. Quando chegou a hora de continuar os estudos, Gilbert decidiu ir para o Redmond College estudar medicina, um sonho antigo. Anne também foi para lá, agora livre das responsabilidades em Green Gables, depois que a viúva Rachel Lynde foi morar com Marilla para lhe fazer companhia. Os sentimentos de Gilbert por Anne ficaram cada vez mais claros. Ele não conseguia mais esconder que a amava.
Mas ela, ainda presa à visão romântica idealizada, não via as coisas da mesma forma. Finalmente, no segundo ano em Redmond, Gilbert decidiu se declarar. Com o coração nas mãos, pediu a mão de Anne em casamento. Para sua grande decepção, ela recusou. Disse que o via só como amigo e que nunca conseguiria amá-lo do jeito que ele queria. Gilbert, destruído, aceitou com dignidade, mas deixou claro que a amizade não bastava para ele. "Eu quero o seu amor", disse ele sinceramente. "E você me diz que nunca poderei ter isso." Depois daquela conversa, a relação entre eles ficou estranha. Anne tentou seguir em frente, achando que tinha feito a coisa certa, e logo começou a ser cortejada por Roy Gardner, um colega da universidade. Roy parecia ser exatamente o herói romântico que Anne imaginava. Bonito, sério e perfeito segundo seus padrões. Mas com o tempo, ela percebeu que faltava algo. Eles não compartilhavam o mesmo humor, nem a profundidade emocional que ela sempre encontrava nas conversas com Gilbert. Mesmo assim, continuou o namoro, pensando que talvez aprendesse a amá-lo com o tempo. Enquanto isso, Gilbert parecia conformado. Focou nos estudos e na conquista do prestigiado Prêmio Cooper, uma bolsa para a escola de medicina. Anne começou a questionar os próprios sentimentos, mas foi um golpe do destino que a fez abrir os olhos. Gilbert pegou febre tifoide, uma doença grave que o deixou muito fraco e quase o matou. Quando Anne soube que poderia perdê-lo para sempre, finalmente entendeu a verdade. Ela o amava. Sempre o havia amado. A proposta de Roy Gardner, que veio logo depois da doença de Gilbert, foi recusada por Anne sem nem pensar duas vezes. Seu coração pertencia a outra pessoa, e quando soube que Gilbert estava se recuperando, tudo fez sentido. O que eles tinham não era só amizade, era amor de verdade. Ela havia se iludido por anos, achando que o amor tinha que ser como nos livros, quando na verdade, o amor que sentia por Gilbert era muito mais profundo e real do que qualquer fantasia. Logo depois de se recuperar, Gilbert pediu sua mão em casamento novamente, e dessa vez Anne aceitou. O noivado, porém, duraria vários anos, pois Gilbert queria se formar em medicina primeiro. Nesse período, Anne trabalhou como diretora de uma escola em Summerside, e os dois trocavam cartas regularmente. Essas cartas foram o que manteve o amor vivo durante a separação. Finalmente, chegou o dia do casamento de Anne e Gilbert na casa dos sonhos de Anne, uma casinha aconchegante na vila de Glen St. Mary. Foi o começo de uma vida juntos, cheia de amor, risadas e desafios. Gilbert se tornou um médico respeitado na comunidade, e Anne, sempre sonhadora, encontrou na família e no lar a felicidade que tanto buscava. Eles tiveram 7 filhos, embora a primeira, Daisy, tenha morrido ainda bebê. Os filhos cresceram num lar cheio de amor. Apesar das tragédias, como a morte do filho Walter na Primeira Guerra Mundial, o amor de Anne e Gilbert permaneceu firme. Eles viveram longos anos juntos, cercados pelos filhos e netos, vendo a história continuar nas novas gerações. E aí, pessoal, essa foi a história de amor entre Anne e Gilbert. Bem, um resuminho do que sabemos pelos livros da série Anne of Green Gables, conhecida como Anne de Green Gables ou Anne das Telhas Verdes em português. Se quiser a história de outro personagem dessa saga, ou de qualquer outro casal de livros, é só pedir nos comentários. E se curte esse tipo de conteúdo, o melhor jeito de me ajudar é deixando o like e se inscrevendo no canal. Nos vemos no próximo vídeo!